Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A indústria capixaba começa a dar o sinal de maturidade correspondente ao estágio de evolução tecnológica que o mundo experimenta e a indústria capixaba não ficaria para trás, busca se atualizar. Esse é o tema dessa conversa de hoje, com a nossa presença, que é a gerente executiva de Educação e Cultura da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Tatiane Puiati, com quem nós passamos a conversar agora. É isso, Tatiane, você acha que a FINDES está sintonizado com os desdobramentos dessa tecnologia que parece estar reinventando o mundo? Eustáquio, primeiro um privilégio estar aqui conversando com você, falando, né, sobre a nossa indústria, as tendências e com certeza a federação está alinhada aí às necessidades, né, da indústria, principalmente na área de educação. Porque a gente está discutindo aí robótica, mecatrônica, né, nanotecnologia, indústria 4.0. E nós tivemos uma indústria, num primeiro momento, muito voltada para uma etapa da nossa economia que era voltada mais para a produção de commodities, né? E agora a economia capixaba a indústria capixaba está atingindo outro nível de refinamento, né? E isso impacta a entrega dos seus serviços, né? Totalmente. A primeira coisa que eu fiz, né, ao assumir aí a gerência, é visitar essas indústrias, conversar com esses empresários, entender essa demanda, né? E há uma demanda latente pela mão de obra qualificada, por profissionais qualificados e um reconhecimento, né, da diferença que a FINDES faz com o Senai nessa qualificação voltada para atender realmente essas competências que a indústria precisa aí de muita formação. Uma diferença no perfil educacional, né, do educando do sistema, né? Eu ouvi até que a diferença quando chega um profissional, quando a indústria contrata, né, um profissional que foi qualificado pelo Senai, até a bancada dele é diferente, né? É organizada, tem o processo Lean, então é porque a gente não forma só para as hard skills, só para as competências técnicas, mas também para a parte comportamental, porque hoje as indústrias, as empresas em geral, elas contratam pela sua competência técnica e desligam pela competência comportamental. Então isso é muito importante para uma formação completa desse indivíduo. Isso é interessante, disruptivo e inovador, hein? Porque, de fato, ainda não caiu a ficha dessa questão da competência técnica e da competência emocional, digamos, né? Capacidade de se relacionar, né? A gente já vem falando disso há muito tempo, mas uma coisa é no discurso, outra coisa é conseguir formar na prática. E não implementar soluções para isso, ou seja, você está falando que a metodologia ela aborda, então, o ensino de como a postura do aprendizando enquanto colaborador. Exatamente. Interagir, precisa ser uma senso postura de equipe. Isso, todas essas competências, né? A parte de comunicação, de trabalho em equipe, de organização, de respeito, inclusive, né? Uhum. Então, isso tudo são valores e competências que são as soft skills que a gente precisa. Nós não abrimos mão desse desenvolvimento. De fazer aquilo que se diz lá na sua terra, não fazer aquilo que você não faria se alguém estivesse olhando. Exatamente. Só fale se você falaria em público e só faça se você conseguisse fazer em público também, né? E como é que está hoje os números da produtividade do sistema? Porque o sistema indústria ele surgiu nas décadas de 40, 50, muito para prover lacunas de serviços básicos do Estado, que o Estado não provia, não conseguia fornecer ainda, né? Então surgiu o sistema comércio, o sistema indústria, né? O sistema transporte. Como é que estão os números hoje? O que vocês estão oferecendo, disponibilizando em termos de vaga, de oportunidade de aprendizagem? Sim, nós temos aí duas vertentes, né? O SESI com a educação básica, e aí do Fundamental 1 até o ensino médio, inclusive a EJA, que é a educação de jovens e adultos, essa é uma outra frente muito importante, né? Então o SESI hoje ele se consolida como a maior rede privada de educação básica do Estado, e a gente não quer porque a gente quer ser a maior rede, mas se a gente parar para refletir aqui um pouquinho, nós temos 775 mil alunos na educação pública. Então tem muito jovem. Esse trabalhador que a indústria precisa, ele não vai estar só no SESI ou no Senai, ele está também na rede pública. Então, sendo a maior, se consolidando com qualidade, uma rede privada de ensino como o SESI, o poder que a gente tem de influenciar a qualidade na educação pública também é muito grande. Então, a gente foca o olhar não só para a nossa rede, mas o que a gente pode transferir de conhecimento e know-how também impactando a nossa educação pública.
Então, esse é um viés. Então, a gente tem aí uma média de entrega ano de 12 mil vagas no SESI. Estamos investindo muito na ampliação da nossa rede. Trouxemos para o Espírito Santo a primeira escola SESI de referência, que está em Jardim da Penha, né? Fica o convite aqui, eu saio para você ir lá, conhecer na prática, melhor do que eu apresentando aqui, é os nossos alunos apresentando a escola, a gente faz questão, porque colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem faz parte da nossa metodologia. Então, qualquer um que chega hoje na nossa escola, quem vai te apresentar, fazer o tour contigo e falar de todos os diferenciais é o nosso próprio aluno. Então, isso é o SESI, né? Isso é o que a gente quer entregar. E vamos investir em mais escolas, mais outras 5 escolas até 2025. De referência ou convencionais? De referência, né? De referência porque ela traz uma infraestrutura que ajuda, que suporta uma metodologia, uma sala de aula invertida. O que é uma sala de aula invertida? A gente colocar o aluno no centro como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, com metodologias ativas, é muito prática a aula, é diferente daquela sala de aula que o professor está que nós transmitindo conhecimento. O professor é o dono do conhecimento, ele transmite e está aqueles alunos todos enfileirados. Então, o nosso mobiliário também é diferente, né? Ele permite, o professor pode fazer em vários formatos, em círculo, em U, com palco, sem palco. Então, é o aluno ali conduzindo e praticando e transferindo também conhecimento, não é só o professor, né? E a gente trabalha também com toda a outra infraestrutura. Mas essa metodologia ativa é de toda a nossa rede. O que a gente traz como o selo Escola SESI de referência é porque aquela escola foi revitalizada também na sua infraestrutura, que já trocou mobiliário, que já está mais apropriada, mas não significa que eu não tenho mobiliário, que eu não tenho a mesma metodologia, a mesma qualidade do ensino. Então, esse investimento de revitalização das escolas, até 2025 já tem 143 milhões que nós vamos investir, né? Aracruz vai ter a primeira escola do SESI, a gente foi lá lançar a pedra fundamental esse mês, né? No início desse mês. E vamos também, tem Linhares, Cachoeiro, Araçás e Maruípe, já nesse planejamento que eu comentei, e até 2035, as outras, porque são 12 escolas ao todo hoje no estado, todas as 12 serão revitalizadas também, até 2035. Elas funcionam assim como um protótipo, seriam como protótipo? Porque vocês mantêm a outra estrutura convencional também, né? Sim, não, elas funcionam, ela ganha um mobiliário, uma estrutura diferente e consegue aplicar outras metodologias que às vezes uma escola com a nossa estrutura tradicional, né, essas escolas são antigas, ela não possibilita. Especificamente para esse conjunto de escolas de referência, são quantas vagas que serão na conclusão da sua fase total? Nós ampliamos só, até 2025, a gente já amplia 2.700 vagas. 2.700 vagas? Nessa média, entre a educação básica toda e a nova EJA. Bem, então do ponto de vista nem mais de suplementação, de complementação de oferta educacional, vocês estão mais do que sobejamente instalados. E com relação ao ensino especificamente capacitante, o ensino qualificado? O SENAI, né? Aí a gente traz também o SENAI, falei um pouco do SESI, mas o SENAI é a nossa educação profissional, e aí nós trabalhamos em média, mais de 52 mil alunos se formam no SENAI por ano, entre cursos de qualificação, cursos de aperfeiçoamento, que são cursos mais rápidos, né? Aperfeiçoamento, iniciação, e até uma qualificação técnica, que ele tem aí 2 anos para uma formação completa. Então, e a gente trabalha por trilhas de formação, onde eu tenho, eu quero adquirir uma competência rápida para eu já me inserir, o SENAI vai ter. Ou então, eu quero fazer um técnico mesmo, concomitante com o ensino médio, então ele pode fazer dessa forma. E no SENAI também tem notícia boa de investimento, acompanhando as tendências aí, e as nossas unidades do SENAI, elas são vocacionadas para o que aquela região realmente precisa para atender as indústrias daquela região. Como eu disse, há muita vaga, faltam profissionais, então quem quer trabalhar, quem quer emprego, não fica desempregado hoje, porque a gente precisa de pessoas para se qualificar e para inserir aí na indústria. Isso é música, né?
Falar isso é música, Exatamente. né? Quem quiser trabalhar não vai faltar oportunidade, inclusive, de trabalho melhor remunerado, porque qualificado. Isso, e para ter uma ascensão, né, na carreira, precisa se qualificar, né? Todos nós nos qualificamos, eu falo que qualificação é para o resto da vida, a gente não para nunca, né? Sim, eu tô sempre o aprendizado buscando. é permanente. O aprendizado é permanente e isso ninguém tira da gente, né, Eustáquio? Tatiana, a questão da montagem curricular, e vocês falaram que no que diz respeito ao ensino profissionalizante, vocês sintonizam, estão com o radar voltado para as tendências ou vocês estão talvez pesquisando a demanda latente da estrutura industrial atual? Eu falo que nós precisamos estar atentos às duas coisas. Eu tenho que atender uma demanda que é latente, é a dor da indústria hoje, Isso. Mas eu não posso deixar de olhar o futuro, as tendências, né? O que essa indústria vai precisar, e a tecnologia revoluciona isso o tempo todo, né? Dentro das indústrias, da nossa vida também, então a gente não pode jamais perder esse foco. Então, quando eu trago, por exemplo, uma unidade de porto, que também nós anunciamos esse investimento de Senai, específico para capacitação para a atividade portuária? Nós estamos com 3 importantes frentes no Senai que acompanhando aí essas tendências que a gente está comentando aqui no nosso bate-papo, né? Porto, a gente traz com 3 áreas: logística portuária, tecnologia e economia do mar. E aí eu vou para o Senai Beira-Mar, que é ali dentro de Vitória também. Mas lá vai ser o nosso centro de excelência em automotiva. E aí, já pensando nas tendências dos veículos elétricos, para você ter uma ideia, nós já tivemos 4.000 veículos emplacados só aqui no Espírito Santo. Chegaremos a 65.000 veículos emplacados nos próximos anos. E um estudo que nós fazemos com a Confederação Nacional das Indústrias é que a cada veículo nós precisaremos de, no mínimo, 5 profissionais qualificados. Nós estamos falando de 300 mil oportunidades de trabalho. Exatamente, no futuro. Então, e hoje já está faltando as oficinas, você chegar com um veículo elétrico, porque o cuidado, a segurança, a manutenção desse veículo é diferente. Então, ele requer todo um processo diferenciado. Tenho conversado também com o Corpo de Bombeiros para estar junto conosco, a prevenção de acidentes com veículos elétricos. Então, a gente tem toda uma cadeia ali que a gente precisa cuidar e formar, né, com esse olhar sempre atento a essas tendências. E aí, na segunda fase, a gente não vai deixar de atender o veículo a combustão, que essa é a dor hoje, né, da indústria, mas e os veículos elétricos e essas tendências, aí já vem também os veículos pesados na segunda fase do projeto e a blindagem desses veículos, porque o Espírito Santo, até pela sua localização estratégica, nós recebemos esses veículos importados aqui, mandamos para São Paulo para blindagem, para depois distribuir para o Brasil. Não justifica, vamos fazer a blindagem no nosso estado. Né? É uma grande oportunidade. Já encerrando, Tatiana, e o acesso a essa oferta exuberante de qualificação, como é que é? Porque normalmente o acesso, isso foi cogitado muito no primeiro momento, focando a clientela que era os filhos dos operários, para os quais oferecia inclusive um tratamento diferenciado. As comunidades têm acesso a às matrículas que vocês disponibilizam? Sim, o Senai e o SESI, né, têm acesso aí para a comunidade em geral, basta querer estudar que vai ter uma vaga lá. O SESI tem uma condição diferenciada para o dependente do trabalhador da indústria, então tem uma bolsa diferenciada para esse trabalhador. E o Senai também tem condições especiais, né? E o Senai, a gente coloca a oferta sempre na loja senai.es.com.br. Depois a gente confere aí só o site. Senai ES, sem ponto. Senai ES, sem ponto.com.br, né? E aí todos os cursos, né? Tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, então sempre ficar atento aí ao site que a gente divulga todas as vagas lá. Muito grato, Tatiana, pela sua presença e pelos esclarecimentos que você oferece, inclusive a chance que disponibiliza para a nossa audiência. Eu que agradeço, Eustáquio, mais uma vez um privilégio estar contigo. Imagina. Presença hoje da gerente executiva de Educação e Cultura do Sistema Indústria, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Tatiane Pugliatti. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.